Olá, galera do primeiro ano, espero que todas e todos estejam bem. Como a gente havia previsto lá no começo do bimestre, a gente vai dar um salto agora no livro e vamos alcançar o capítulo 4, Socialização e Controle Social. Tá? Hoje a gente vai iniciar esse capítulo, trazendo a discussão de socialização e controle social. E aí, vou iniciar aqui a apresentação, tá certo? Só um momentinho. Prontinho, vou colocar aqui no canto, tá? E trazemos hoje a pintora Beatriz Milhazes, né, uma pintora contemporânea, trazendo esse belo quadros milionários que ela tem vendido, né, e vai ilustrar hoje a nossa apresentação, tá bom? Então eu começo trazendo a questão motivadora desse capítulo, né? Como a socialização e o controle social influenciam nossas escolhas e comportamentos individuais, né? Como é que as nossas interações, como é que os nossos encontros na nossa vida, eles podem influenciar essas nossas escolhas, os nossos comportamentos. E o que é que há de controle social das nossas vidas, né? Como é que funciona esse mecanismo de controle? Nisso a gente vai ver aqui neste capítulo, tá bom? Então, como a gente já havia trazido alguns embriões dessa discussão, né, a sociedade ela é uma construção humana, isso a gente viu no capítulo anterior, né? Entretanto, o ser humano também é resultado do meio social. Então, como a gente viu no capítulo anterior, a sociedade ela nos molda, mas nós também, em certa medida, também construímos a sociedade, não é? Então, nós também somos resultados do meio social e nós somos também criadores do meio social, da sociedade, da qual a gente está inserido, tá certo? A socialização, gente, portanto, é esse processo de assimilação dos códigos e padrões culturais. Então a gente é o que é hoje em razão da experiência que a gente tem tido com a sociedade da qual a gente está inserido. Se não fosse isso, nós seríamos de outra forma. Então a gente assimila os códigos e os padrões culturais de um determinado grupo social da qual a gente está inserido, tá? E vai constituindo a gente, né? Vai contribuindo para integrar a gente. Então esses padrões culturais, esses códigos, essas regras, essas normas a gente vai assimilando no decorrer da nossa vida. E aí eu trago essa charge, né, na qual o rapaz pergunta ao amigo: o que é isso, amigão? Ele vai dizer: é a minha família, é a minha turma, é o meu estado, é o meu município, é a minha namorada, a minha igreja, meu. Então tudo isso é expresso nas redes sociais que eles carregam na mão, né, com essas várias ferramentas aí digitais, mas para ilustrar que ele é composto de tudo isso, né? Nós somos um pouco da nossa família, nós somos um pouco da nossa turma, nós somos um pouco do nosso estado, do nosso município, né, das nossas relações amorosas, das nossas crenças religiosas. Então nós somos um pouco disso tudo, tá certo? Então a socialização, gente, ela se inicia desde o nascimento, desde que a gente sai da barriga da mãe, já começa o processo de socialização, você já começa a se inserir no meio social. E isso continua por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida a gente é influenciado pelo meio social e a gente está no meio da socialização, né, em contato permanente de uns com os outros, com as outras pessoas. Desde os primeiros contatos com o núcleo familiar, né, passando pela formação das relações de amizade que a gente vai constituindo, as relações amorosas, as relações profissionais. Então, nós, os indivíduos, nós somos levados a estabelecer laços entre nós. A gente vai constituindo laços no decorrer da nossa vida. Tá certo? Então, desde o nosso nascimento, a gente começa a constituir esses laços, né, a se socializar. E aí o Peter Berg ele vai trazer, né, ele vai falar, esse sociólogo importante, austríaco, radicado nos Estados Unidos, né, que a socialização ela constitui a interiorização da realidade vivida, né? A gente vai interiorizando, né, no nossa subjetividade a realidade que a gente vai vivendo, tá certo? Que é também subjetiva, né? E em um desenvolvimento que os integra aos vários grupos sociais os quais a gente está inserido, né, que fazem parte desde a nossa infância, tá? Isso ocorre por meio dos mecanismos de socialização, que a gente vai ver no decorrer desse capítulo, pelas quais o mundo exterior molda o mundo interior dos indivíduos, né? Por meio desses mecanismos de socialização que a gente vai se moldando. Esses mecanismos são quais? A aprendizagem, aquilo que a gente, né, aprende no âmbito familiar, mas também no âmbito escolar. A imitação, que a gente vai vendo o outro e a outra e vai imitando. E a identificação, aquilo que a gente se identifica, né, aquilo que a gente acha mais interessante, vai se identificando e vai moldando a nossa individualidade. Tá? Os processos de socialização são de dois níveis. O primário, aquele que é face a face, né, envolve uma proximidade, uma intimidade, uma afetividade
como exemplo a família. Então a família é uma característica do processo de socialização primário, tá? E temos o secundário, que ocorre de forma mais dispersa, a mais diversificação dos agentes, como por exemplo a escola e o trabalho. Tá? Então tem esses dois tipos aí de socialização. Um primário, que é mais íntimo, mais próximo, e um secundário, que seria mais ali disperso, né, com a maior diversificação de agentes. Tá? Então os agentes de socialização. Quem são esses agentes de socialização? Né? Quem são essas pessoas, esses indivíduos que funcionam como agentes que permitem a nossa socialização? Né? Entre eles a gente pode destacar aqui, né, os nossos pais, né, é um dos principais agentes de socialização. Nós nos constituímos em âmbito primário a partir dos nossos pais, das vivências familiares, tá certo? Tem os professores das escolas, que também são os agentes de socialização, os amigos dos vários grupos sociais que a gente faz parte, e também vários personagens e personalidades que nos chegam através dos meios de comunicação de massa e redes sociais online. Né? Então a gente se espelha muito também nessas personalidades, nesses personagens que a gente se identifica. Né? Então, por exemplo, a gente traz aqui a Lady Gaga. Né? A Lady Gaga, essa primeira imagem, a Lady Gaga no Paraguai, em 2012, né? É uma cantora pop estadunidense. Na segunda aqui tem os fãs da Lady Gaga lá na Coreia do Sul. Né? Então vocês veem que as fãs, elas se vestem semelhante à Lady Gaga. Né? Elas desejam, elas se identificam com a Lady Gaga. E isso faz com que influencie o comportamento e os gostos dos admiradores. Tá? Então a gente ainda também se referencia muito nessas personalidades, né, que têm uma visibilidade maior. O que é que a família, a escola, a religião, o Estado têm em comum? Né? O que é que essas instituições têm em comum? Tá certo? Elas são instituições sociais, gente. Tá? Que é um conjunto relativamente estável de padrões culturais. Geralmente, elas existem antes da gente nascer, né? Então são instituições que já estão dadas. Não necessariamente são instituições físicas, com prédios, com paredes, mas são instituições sociais, já consolidadas, tá? Com padrões culturais bem definidos, estáveis, né? E que a gente muitas vezes se submete a elas sem muitos questionamentos, não é isso? Como por exemplo o casamento, apesar de hoje há uma variedade imensa de arranjos, né, de casamentais, né, de arranjos familiares, mas no entanto o casamento ainda é uma instituição muito forte, né? Então refere-se a padrões e normas que se aplicam a diferentes grupos na sociedade. Como exemplo, a família, a escola, a religião, tudo isso são instituições sociais, que têm essa força sobre nós, são instituições que exercem essa força, né? Essas instituições, elas também determinam as nossas diferentes maneiras pelas quais, né, a gente vai se moldando no decorrer da nossa socialização, no decurso da sua socialização. Tá? Então, instituições sociais são essas que existem antes da gente, que têm uma força muito grande, né, quando a gente está moldando a nossa individualidade, a nossa forma de agir, nas nossas crenças. Tá? A família, por exemplo, é a primeira instituição social que a gente tem contato. Ela cumpre o papel de transmitir padrões gerais de relacionamento, né, dos laços de parentesco, dos hábitos e costumes familiares, que são socialmente compartilhados por ela. A escola é responsável pela transmissão de padrões de relacionamento com grupos aos quais inicialmente não pertencemos. A escola ela vai trazer referenciais um pouco maiores, né, da sociedade num âmbito maior, para além do âmbito familiar, né, com ensinamentos, né, com conhecimentos que são muitas vezes compartilhados pelo social, pelo meio social, tá certo? E ela é composta de códigos e linguagens sociais bem próprias dela, né, da escola, e prática de valores necessários para a vida em comum. Então a escola é uma instituição muito importante, muito grandiosa, né, socialmente. Tem também a religião, que transmite os padrões morais e socialmente aceitos, além de modos de refletir sobre o que é transcendente, né, sobre a morte, por exemplo, né, sobre a forma de melhor viver. Tá? Então traz esses padrões morais que são socialmente aceitos, a religião. E os mecanismos de socialização, né, gente? São os meios dos quais os padrões e normas sociais são transmitidos pelos grupos e internalizados por nós, né, indivíduos. Então nós temos aí a aprendizagem, a imitação, a identificação. E aí você se lembra da nossa discussão na aula anterior sobre identidade social, né? Com quem é que a gente se identifica, como a gente se molda. Então esses mecanismos de socialização, né, a partir da aprendizagem, da imitação, da identificação,
que reproduzem as normas, os padrões sociais que são, né, coletivamente aceitos, ele vai constituindo a nossa identidade social, tá? Ele constitui como a gente se identifica. E aí nós temos aí os grupos sociais, né? Eu coloquei aqui os grupos da igreja, né? Os grupos, por exemplo, como torcidas de futebol, ou mesmo aqui os regueiros, né? Os quais eu me incluo, por isso eu coloquei aqui os regueiros, os grupos sociais, que é as pessoas que gostam de reggae, né? Então constituem-se a partir de interesses comuns que a gente tenha, de práticas e valores que a gente compartilha com grupos e outras pessoas e outros indivíduos. Então isso constitui os grupos sociais, né? Então a gente compõe alguns grupos sociais. Eles podem ser classificados como primários, intermediários e secundários, tá certo? Os primários, gente, né? Quais são esses grupos primários? São aqueles que a gente tem uma proximidade maior, tem uma interação direta, né, com seus integrantes, formam um pequeno grupo de indivíduos que desenvolvem sólidas relações de identificações uns com os outros. Quem são muitas vezes? Alguns determinados membros da nossa família, né, a gente vai, às vezes por afinidade, a gente se aproxima e cria um grupo social mais próximo, mais íntimo, ou de irmãos e pais, ou mesmo de primos, né, tios e tias. A gente constitui esse grupo social primário, né? Mas também aqueles grupos de amigos que a gente fica tão próximo, né, na caminhada na escola, que a gente estabelece uma relação mais sólida, inclusive quando a gente tem filhos, aí um é padrinho e madrinha, né, dos filhos e acaba ficando mais próximo, constituindo uma amizade mais duradoura, mais sólida, né? Então alguns grupos de amigos, eles se caracterizam como grupos sociais primários, né, aqueles mais próximos. E aí tem os secundários, que são geralmente caracterizados pela impessoalidade, então não tem muito contato direto, né? E são sustentados por regras e normas formais de organização, como por exemplo, as pessoas que constituem a escola, né? Assim, todo grupo de estudantes, por exemplo, ou mesmo num clube, né? Que a gente vai, a gente é filiado a algum clube, é sócio de algum clube, aí frequenta esse clube, outras pessoas também são sócios, aí compõe-se um grupo social que é secundário, tá? Que não tem tanta proximidade como o primário, né? Que se pauta pela impessoalidade, são sustentadas por regras e normas formais de organização, tá certo? Aí pode ser grupo formado por muitas pessoas que se conhecem apenas superficialmente, tá certo? Como um conjunto dos alunos de uma universidade, de uma escola, ou mesmo os sócios e sócias de um clube. Os intermediários já têm um pouco da característica dos dois, tá? Aqui eu trago o grupo de professores, na sala de professores, e aqui a seleção de ginástica olímpica brasileira, né? Quem são esses grupos sociais intermediários? São trabalhadores, por exemplo, de uma mesma categoria profissional, que não têm tanta proximidade assim, mas também não são impessoais, eles se conhecem, têm uma relação um pouco mais longa, não é? Apesar de não ser tão íntima, tá certo? Ou profissionais de uma empresa, né? Atuam no mesmo local de trabalho, ou mesmo uma equipe esportiva que fica durante longo tempo juntos, né? Então vai constituindo o que a gente chama de grupos sociais intermediários, combinando características dos primários e dos secundários, tá certo? Categorias sociais, gente, vocês já ouviram falar em categoria, por exemplo, dos professores, né? Categoria dos metalúrgicos, né? Categoria dos bancários. Então, são categorias para a sociologia, são formadas por indivíduos que vivem experiências semelhantes, sem, no entanto, estabelecerem relações sociais diretas. Então, eles compõem a categoria porque simplesmente eles trabalham, eles exercem a mesma profissão, né? E aqui nós temos o exemplo dos metalúrgicos, né? Que na década de 70 fizeram um movimento histórico em reunião de milhares de metalúrgicos no estado da Vila Euclides, lá em São Bernardo do Campo, na época da ditadura empresarial militar, tá certo? Então, categorias sociais são essas, né? Geralmente categorias de trabalho, né? Que são mais formalizadas, mas que não têm esse contato tão direto, tá certo? E aí, gente, acho que a gente trouxe aqui alguns conceitos para vocês irem se apropriando, né? A gente inicia o capítulo dessa forma, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desses conceitos, tenham se identificado com eles, porque eles fazem parte do nosso cotidiano, né? E na próxima aula a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 4, pensando um pouquinho sobre interação social, tá certo? Sobre aparelhos ideológicos de Estado, se realmente ele exerce uma repressão sobre nós, como é que funciona isso, o controle social das pessoas, tá? Reafirmo o meu desejo que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, atentando para as normas sanitárias e que a gente possa se encontrar o mais breve possível, tá bom? Coloco-me à disposição, vocês podem me acionar a qualquer tempo, né, no WhatsApp,
tá? E me despeço agora, um abraço, tudo de bom.